Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes. Eu imaginava ali, enquanto a gente abraçava as pessoas e a Tânia ministrava, nem deu tempo da gente chegar em todo mundo, né? Isso é um sinal maravilhoso de Deus, de que a igreja está crescendo e nós precisamos preparar cada dia melhor para sermos melhores para Deus, amém? Próximo, daqui uns tempos, a Tânia vai ter que cantar 2 louvores para a gente, junto com o Ministério do Louvor, para a gente conseguir abraçar todo mundo, né? E nós temos essa esperança. Meus irmãos queridos, abra sua Bíblia conosco, lá no livro de Juízes. Tem um livro na Bíblia chamado Juízes. Está lá no Antigo Testamento. Você que é novo na Bíblia, está lá, vem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, então, é o 6º livro da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Juízes, capítulo 11. Juízes 11. Nós vamos ler dos versos 1 a 11 e depois dos versos 29 a 40. Juízes, capítulo 11, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Do 1 ao 11, depois do 29 a 40, e o capítulo é o de número 11. Você que achou, se coloque de pé em nome de Jesus para que nós possamos fazer a leitura. A Gabi vai fazer essa leitura para nós. E nós vamos conversar sobre o título Retrato de um Pai Projetado no Filho. Vamos conversar. Amém? Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade, gerara a Jefté. Também a mulher Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e ao Senhor nos der a mim, então eu vos sereis por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será os do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté.
Este os derrotou desde Aroer até proximidades de Ministe, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e ela era filha única, e não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai: Concede-te isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. A fim dos 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o seu voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de que as filhas de Israel saíssem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Amém. Ainda em pé, eu vou pedir para você colocar sua Bíblia na cadeira e colocar sua mão sobre o seu coração, porque eu creio que essa será uma noite de cura às nossas vidas. Eu creio que será uma nova história escrita na nossa família, a partir de nós, a partir de você. E a gente sabe que vem as oposições, os ataques. Então coloque a sua mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apegamos a Ti, Espírito Santo de Deus, e nós suplicamos que o Senhor venha falar conosco. Não há poder no homem, não existe nada em especial em nós, se não for a Tua presença, e se Tu de nós não tiver misericórdia, serão palavras lançadas ao vento. Por isso, Deus, em que se pese todas as nossas falhas, tende compaixão de nós, tende compaixão da Tua igreja, derrama o Teu Espírito Santo, surpreenda cada um de nós, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração de vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, aplauda Jesus Cristo e receba a palavra do Senhor com alegria. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos, eu parei essa semana para estudar esse texto e fiquei impressionado como a Bíblia, você lê e sempre tem histórias tremendas que mexem com o nosso coração. O título da mensagem dessa noite, como já havia dito, retrato de um pai projetado no filho. E esse título é muito interessante porque nunca se ouve na história do mundo uma crise como está havendo no tempo atual na área de família. Quem acha que a maior crise do Brasil hoje é econômica, que por sinal é grave, ainda não parou para pensar que a crise mais grave no Brasil e talvez no mundo seja a crise da família. E quem tem um pingo de discernimento sabe que a área que o diabo tem feito tudo, mas tudo mesmo para destruir, é a sua família, é a sua casa. Aliás, nós estamos vivendo um momento tão perigoso, que lá em Minas tem um ditado, né? Que o problema não é o cachorro comer a linguiça, o problema é a linguiça comer o cachorro. E nós estamos vivendo o tempo que a linguiça está comendo o cachorro, porque
os casais heterossexuais, os casais, vamos dizer assim, entre aspas, de uma sexualidade normal, da família tradicional, da família projetada por Deus, fogem do casamento. Não querem casar. E os homossexuais brigam na justiça para casar. A inversão de valores é algo inacreditável em todas as áreas da vida humana. Há ataque terrível contra a família. Mas eu creio, queridos, que do mesmo modo que o diabo está fazendo tudo para destruir a minha e a sua família, o Espírito Santo está fazendo tudo para encher a minha casa e a sua casa da presença dele. Eu não creio num Deus que está vendo a família sendo destruída e permanece de braços cruzados. Nunca esteve e jamais permanecerá. Ele jamais permanecerá. Deus quer entrar em sua casa e encher a sua casa do Espírito Santo dele, e a sua casa ser o cantinho do céu. Isso sempre foi o plano de Deus. Mas é claro que o inimigo faz tudo. Portanto, no Dia dos Pais, eu escolhi falar um pouquinho sobre a tarefa maravilhosa de ser pai. 2 irmãos profetizaram ali: o ano que vem eu já cumprimento o senhor como pai, pastor. Eu recebi a promessa ali, Gabi, vamos ver se... né? Essa promessa é boa. Eu creio que não há bênção maior do que ser pai, do que ser mãe. Mas eu creio que não existe também responsabilidade maior do que ser pai, do que ser mãe. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala a história de Jefité. E o versículo número 1 já diz assim: Jefité era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Tinha uma marca na vida de Jefité, que o pai dele era casado, só que o pai dele resolveu, pela carnalidade, pelas ofertas do diabo, ter um caso com uma prostituta. E desse caso com a prostituta nasceu o Jefité. Então, antes de falar do Jefité, nós temos que olhar para o pai. Eu creio que se você já caiu na sua vida, já teve um filho fora do seu casamento, e já pediu perdão para Deus, e já consertou a sua vida, não há nenhuma acusação sobre ti, porque o perdão de Deus é maior do que tudo, amém, gente? Agora, se você não fez essa reconciliação perante Deus, pode trazer marcas, não só para a sua vida, mas para a vida do seu filho. Porque todo o problema aqui era que Jefité, sempre alguém o lembrava de que ele era um bastardo. Os irmãos de Jefité, os irmãos por parte de pai, no versículo 2, expulsaram Jefité de casa. Aí Jefité vai construindo um histórico de filho abandonado pelo pai. Porque primeiro ele é o filho da prostituta, ele é o filho da outra. Em segundo lugar, ele é o filho abandonado pelo pai e pela própria família. Porque quando a família vai expulsar Jefité de casa, o pai podia ter dito: não, seja com prostituta, com quem for, ele é meu filho. Só que o pai não disse. Sabe por que o pai não disse? Porque o pai tinha culpa. O pai disse: não, deixa que façam o que quiser, porque o erro foi meu. O que eu tinha que envolver com a prostituta? É sensação de culpa. Quantas vezes nós não cuidamos melhor da nossa casa porque nós temos culpa? Quantas vezes nós damos presente porque não damos presença? Quantas vezes nós damos dinheiro para substituir o papel do pai, o papel do marido? E uma coisa não substitui a outra. Então vai construindo aí um histórico de Jefté, abandonado, filho da outra, de um relacionamento com uma prostituta. Não era um relacionamento que ele teve com uma mulher normal que adulterou, não. Uma prostituta mesmo, daquelas de zona mesmo. E aí
o Jefté vai, versículo 3 diz que o Jefté sai então de sua casa, expulso, e junta-se com gente levianas. Vamos traduzir melhor esse negócio. E junta com um bando de vagabundos. Olha o histórico aí. Ele vai construindo uma história de abandono. Ele vai construindo uma história de longe, de figura paterna. E Jefté, então, é vítima de um relacionamento, de um caminho errado do seu pai, de um afastamento de Deus. E Jefté é o filho abandonado, que traz consigo as marcas, a ausência de um pai, e só quem não teve um pai na sua vida sabe a dor, a ausência, o quanto machuca, o quanto fere, o quanto dói numa criança, no dia dos pais, na escola, ela não ter o seu pai ali do lado. Aliás, eu li um dado do IBGE essa semana que me assustou. De cada 3 crianças, uma não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É um dado impressionante. Impressionante. Eu confesso a vocês que, como atuando ali no colégio, a gente não tinha ideia de que era tudo isso. E quando você lê um dado como esse, você olha e diz: salva a família, Deus, porque os caminhos são difíceis. Então aí estoura uma guerra contra Gileade, porque Jefté era filho de Gileade, né? Também o mesmo nome da cidade. Os irmãos de Jefté correm atrás e ele fala assim: viu, vamos liderar para nós. Jefté fala: peraí, vocês me expulsaram de casa, agora vocês correm atrás de mim. Você fala: Jefté, se você liderar para nós lá e você ganhar, nós vamos te servir. E essa proposta encanta Jefté porque ele era machucado, ele precisava provar para si mesmo que ele tinha um valor. Toda pessoa machucada, ela tem que constantemente provar que ela tem um valor. Então, uma pessoa machucada, ela não dá muito valor à sua vida também não. Para ela, se viver tá bom, se morrer também tá bom. Se tiver que entrar na frente da batalha, ela não tem muito a perder. Afinal de contas, ela é machucada. Jefté assumiu o negócio e falou: eu vou entrar nesse negócio aí e vamos lutar para vencer. Mas sabe, queridos, Jefté não entrou nisso. Eu fico analisando aqui, vejo que ele não entrou nisso porque ele era somente um apaixonado pela guerra, porque ele era um homem de guerra, porque ele era um homem forte. Jefté entrou nisso porque a vida havia lhe machucado muito e a vida tinha pouco valor para ele. Ele não teve uma cura para ele continuar vivendo como filho abandonado, como filho da prostituta, como filho chutado fora de casa, ou entrar numa guerra e morrer. Para ele a diferença era pouca. Consequências graves haviam na vida de Jefté. E ele vai para a guerra. Só que Jefté fez um voto para Deus. Jefté disse assim: olha, Deus, se eu ganhar essa guerra, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que vinha ao meu encontro, pessoa, animal, qualquer coisa que vinha ao meu encontro, eu vou sacrificar para o Senhor. Só que Jefté não pensou que quem poderia sair da sua casa podia ser a sua esposa. Jefté não pensou que quem podia sair da sua casa fosse a sua própria filha. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele vem feliz porque tinha ganhado a guerra, quando ele vem animado para sua casa, a sua filha vai ao seu encontro, pulando e dançando. E ele lembra da promessa. Imagina o cenário: você prometeu, a primeira coisa que sair da minha casa eu dou para o Senhor, e sair justamente a sua filha. Imagina o cenário terrível, imagina a dor de Jefté. E ele fala: filha, eu fiz esse voto. E ela
A menina era uma boa menina e ela diz: pai, cumpra o voto. Até porque no passado se respeitava muito mais votos a Deus. E Jefté sabia que podia ser morto se ele não cumprisse o voto. E ele tem que matar a própria filha. A filha pede 2 meses para chorar a sua virgindade, ela morre sem casamento, sem conhecer homem algum. E Jefté cumpre o seu voto. Eu creio que aqui nós podemos observar de 2 maneiras. Nós podemos observar um homem de fé. Falou que a primeira pessoa que saísse da porta da casa, ele entregava para Deus. Saiu a filha, ele não mudou, ele entregou. Podemos olhar para esse lado. Mas podemos olhar por um outro lado também, que o retrato do pai se projeta no filho. O retrato do pai de Jefté, que chamava Gileade também, projetou em Jefté. Porque sacrificar a filha para Jefté, talvez não foi tão doloroso assim, porque ele nunca teve o amor do pai. Ele nunca teve o colo do pai. E a gente dá aquilo que a gente recebe, se a gente não tiver as nossas marcas apagadas. Eu creio, irmãos e irmãs, que como Jefté, talvez muitos dos pais estão sacrificando seus filhos também, entregando-os não a Deus, mas ao mundo, porque são os retratos daquilo que tiveram na sua casa. Eu creio que seja bobagem da nossa parte querer ter um pai perfeito e querer ser um pai perfeito. Mas nós temos que ser o melhor daquilo que nós pudermos. Creio que a maioria de vocês, eu creio que tiveram bons pais que falharam, mas pais que foram bênção. Eu agradeço a Deus pelo meu pai. Se sou um pastor hoje, porque ele me criou dentro de uma igreja, me ensinou a ser um pastor, e ser um homem, ser um cristão. Mas eu creio, queridos, que há marcas dentro de nós, que se ela não for curada, nós podemos projetar elas nos nossos filhos de forma inconsciente, e aí criar pessoas como Jefté, abandonado, ausente, que não tem nada a perder. Recentemente eu estava assistindo um programa de televisão, um garoto de 18 anos que matou a avó para conseguir dinheiro para usar drogas. E o repórter pergunta para ele com aquela voz de gíria, tal, do contexto de favela que ele vive, diz: por que você fez isso? Ele disse: tem nada a perder, senhor? Por que você não tem nada a perder? Minha mãe não conheci, meu pai foi um bandido, não tenho nada a perder. Queridos, mas eu creio que nós somos chamados para ser um pai, tal como é o nosso Pai, o Senhor Jesus. Amém, gente? O bom pai dá a vida pelo filho. Mas nós precisamos libertar as marcas do passado. Se você, de repente, teve uma confusão com o pai, teve problemas com os pais, e sem querer está projetando isso nos seus filhos, aí os seus filhos vão projetar nos filhos deles também, e os filhos deles nos filhos, e isso vira uma cadeia de problemas, de maldições e de tristeza, e a família vai crescendo desestruturada, e famílias vão acabando, e famílias vão sendo destruídas. E famílias
Porque, queridos, se eu tenho uma família desestruturada, os meus filhos vão ser desestruturados e vão formar uma família desestruturada. Por isso que na semana que vem nós vamos começar o 40 dias de oração e jejum, que nós vamos explicar daqui a pouco. E o tema é do coração de Deus mesmo, família inabalável. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos uma família inabalável, amém? Então, olhando a vida de Jefité, olhando a ausência de um pai, ou de um pai que tem um relacionamento fora do seu casamento, um relacionamento com uma prostituta, produz um filho que tem todas as marcas, que sai pelo mundo carregando a dor de não ter tido um colo do pai, de não ter tido o beijo do pai, o abraço do pai, o apoio do pai lá na escola. Quantos problemas isso trouxe para a vida de Jefité? E Jefité, com certeza, dava pouco valor aos seus filhos. No caso aqui fala da filha única, porque ele reproduziu aquilo que ele recebeu. Ele reproduziu aquele que tinha dentro de casa. Queridos, nós temos as nossas culpas também, mas boa parte do que somos é o que nós recebemos dentro de casa. Não adianta a gente apontar o dedo para a cara de nossos pais e assim, eu sou isso porque o Senhor foi. Eu conheço filho de bandidos que hoje são pastores e pastoras consagradas a Deus, porque Deus muda qualquer história. Deus quer mudar a sua história, querido, para você ser um pai segundo o coração de Deus. Eu fico impressionado com o Êxodo capítulo 20, que diz que Deus visita até a 4ª geração dos que aborrece. Mas em compensação, Deus visita até a 1000ª geração daqueles que o ama. É 996 vezes mais o amor de Deus sobre a família. E talvez você está ouvindo essa pregação aqui e está se identificando, lembrando do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e chegando até você. Eu quero declarar para a sua vida agora que você vai ser a 5ª geração, a geração da bênção de Deus. Não importa o histórico que teve seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, você é a carta escrita por Deus. Você é a salvação da sua família, por quem você mora, o Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos não podem ser pior do que nós, nem igual a nós. Os nossos filhos precisam ser melhor do que a gente. Trabalho muito no discipulado. Eu estou dizendo para as pessoas que eu discipulo, falo assim, vocês têm que ser melhor do que eu, e as pessoas que você discipula têm que ser melhor do que vocês. Isso não pode parar. A geração tem que se refinando, tem que se purificando, tem que ser abençoada. Portanto, queridos, o paralelo do pai de Jefité foi o pai do filho pródigo, que na verdade representa Jesus. O pai exemplar, o filho que decide cair no mundão, fazer tudo o que quer. E quando volta, o pai recebe-o de braços abertos, coloca o anel, símbolo da aliança, e diz: filho, eu nunca esqueci de você, eu nunca abandonei você. Então eu convido você a pensar, se você já livrou das marcas do passado, deixada pelo pai. E eu convido a você a iniciar uma nova vida, sendo pai, sendo mãe. Não importa se você é pai, não importa se você é mãe.
pregação vale para todos nós. Mas que você não seja fruto do que fizeram, e sim fruto do que Deus vai fazer na sua vida nesse momento. O filho precisa ver o pai na oração, gente. Homens dessa igreja, por favor, seu filho precisa pegar você na oração. Seu filho precisa te pegar de joelho no chão. Homens dessa igreja, desperta em nome de Jesus. Os filhos não querem ver um pai mandando ele, vai para a igreja, filho. Os filhos querem ver um pai, vamos juntos adorar a Deus. Os filhos não querem ver mais os pais dizendo, filho, você precisa buscar Deus porque o negócio está difícil. Os filhos querem ver, pai, vamos buscar a Deus juntos. Os filhos não precisam de pais brutos, de palavras pesadas, palavras que ferem, palavras que machucam. Diferente de correção. Correção está em ordem, a Bíblia diz que corrige. Mas o filho quer ter um pai que abraça, quer ter um pai que beija, quer ter um pai que corrige, quer ter um pai que dá uma chinelada na bunda de vez em quando. Mesmo que ele não queira, você precisa ser esse pai. Sabe, irmãos, eu convivi com um caso uma vez de cura interior, de uma menina de 14 anos que engravidou-se de um cara de 55. E a minha pergunta para ela foi, por que você fez isso? Aonde que estava a sua cabeça? E ela me respondeu assim, pastor, aquele homem, eu projetei nele a figura de um pai. Ele não projetou a figura de uma filha, mas eu projetei a figura de um pai. Eu nunca pude ter um abraço de pai, porque meu pai sempre foi um bruto, um cavalo. Você pode dizer assim, ela está justificando essa vergonhice dela, pastor. Talvez não, queridos. Se você não abraça o seu filho, o traficante abraça para ele, fuma um aí com a gente. Se você não abraça a sua filha, não dá carinho a ela, vem um desgraçado lá de fora, endemoniado, e abraça a sua filha para levar para a cama. A gente tem que ser muito esperto. Não adianta a gente dizer, não, estou orando pela minha filha, pastor. Nenhum mal vai acontecer pelo meu filho, pastor, porque eu oro por ele 2 horas por dia. Se você orar por ele 2 horas por dia e não dá amor, pode acontecer mesmo com a sua oração, pois a oração não anula a ação sua, minha. A oração não tira a nossa responsabilidade. Queridos, vamos ser pais de excelência. Amém? Vamos deixar marcas terríveis como o pai de Jefté deixou nele. E se você, como disse no começo, já fez isso, já reconciliou com Deus, abençoa a sua família. Agora eu queria fazer uma oração. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar para que Deus cure você. Talvez você precisa liberar perdão para o seu pai, mesmo ele estando aqui ou não estando, ou mesmo que ele seja morto. Porque o problema não é ele. O problema é enquanto você não liberar perdão para ele, a sua vida está travada. Quando eu falo de perdão, não estou falando com a pessoa que foi ofendida não, queridos. Estou falando com você. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela tem que pagar. Você perdoando ou não, é Deus que resolve com ela. Agora você, se não perdoar,
desculpe toda honestidade, se nós não perdoarmos, nós estamos caminhando para longe do céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é Bíblia, isso é Jesus. Eu quero orar para você que tem marcas do passado, para você que não teve uma boa referência de pai. E quero orar para que você seja um pai, que o seu filho possa olhar e dizer assim: quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao meu pai. Eu já ouvi histórias também, queridos, que me deixam de cabelo arrepiado, de uma moça que me disse um dia: pastor, eu não quero casar. E eu falei: viu, mas por que você não quer casar, filha? Que eu vejo que o meu pai faz com a minha mãe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Deus confiou a você um tesouro. Se você acha, querido, que você é rico porque você ganha 10 mil por mês, você está enganado. Se você acha que você é rico porque você tem um terreno, porque você tem uma casa, um carro, está enganado também. O seu maior tesouro, o meu maior tesouro, é a nossa família, é a nossa casa. E quem tem filho aqui é os seus filhos. Você não criou filho para ir para o inferno. Você não criou filha para se prostituir. Você não criou filho para chegar aí com 15, 16 anos, arrumar uma menina qualquer e morar com ela, porque hoje em dia casamento está um caso sério. Mas não adianta você profetizar sobre os seus filhos e não fazer a sua parte. Quando é pequeno, você faz vir para a igreja. A hora que crescer, se ele não viu você na igreja, dificilmente ele vai ficar. Pastor, mas a igreja tem problemas. Qual delas não tem? Eu e você temos problemas. Mas com todos os problemas da igreja, de todas, eu ainda consigo dizer o que disse Davi no Salmo 122. Um só dia na casa do Senhor é melhor que 1000 em outro lugar. Igreja é bênção de Deus. Amém? Você está feliz de estar aqui nessa igreja nessa noite? Você já parou para pensar que nessa noite Deus pode mudar a sua vida? Às vezes a gente vem para a igreja de qualquer jeito. Irmão, você não está indo em qualquer lugar. É esse lugar que Deus escolheu para mudar a sua história de vida. Quero orar com você. Fique de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. E você nessa noite que tem más lembrança dos seus pais. Você nessa noite, quando lembra a palavra pai, ainda traz repulsa no seu coração. Quero orar para que você seja curado. Que você seja um novo pai para os seus filhos. Que você não repita a história do seu pai. Talvez até o próprio pai já disse para você: ó, não, você vai para o mesmo caminho. Meu avô fez isso. Meu tatara fez isso.
Mas o que seu pai não sabia é que você ia ter um encontro com Jesus. E que esse encontro ia mudar a sua história e a história da sua casa. O Espírito Santo me mostra muito que tem pessoas aqui necessitadas de curas. Da ausência do pai. De palavras malditas do pai. E você vai ser curado nessa noite em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu não vou te chamar aqui à frente. Porque eu não quero expor a sua vida, mas também vir à frente não é expor ninguém, porque afinal de contas nós estamos pouco ligando agora com exposição. A gente quer ser curado, queridos. Quando você vai lá na Santa Casa ali, vou pôr um capuz para ninguém ver eu na Santa Casa. Ninguém faz isso. O que interessa para você é ser curado. Se você sente que precisa ser curado para não refletir, para não repetir o que seu pai fez, comece a clamar a Deus nesse momento. Se você pensa assim, meu pai e minha mãe se separaram, meus avós se separaram, pastor, eu vou me separar também, é uma questão de tempo. Quando você conhece Jesus, faz cura, quebra toda a maldição, você não vai separar ele, cai nesse papo, em nome de Jesus, cai nesse papo. O Senhor entende, Deus, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. E que há pessoas com necessidade de ser curado da lembrança do pai. Do pai na prostituição, do pai na bebedeira, do pai violento, do pai displicente. O teu Espírito sopra a cura sobre esses homens dessa igreja, Deus. Sobre essas mulheres dessa igreja, Pai. E que nós sejamos pais que façam os nossos filhos ser apaixonados por Ti. Que os nossos filhos olhem para nós e digam: eu quero o Deus do meu pai. Eu quero o Deus da minha mãe. Eu quero servir esse Deus, eu quero essa igreja, eu quero porque eu vejo fé no meu pai, eu vejo fé na minha mãe, eu vejo o exemplo, e cura, meu Deus, toda a marca do passado em nome de Jesus, toda a marca de Satanás, toda a marca feita pelos homens, seja extirpada, arrancada do nosso meio em nome de Jesus. E profetizo que nasça uma nova geração, uma geração de pais que seja exemplo do filho, de pai que ora, de pai que ama a igreja, de pai que não sai daqui e ali na porta já fala mal da igreja com seus filhos, de pai que não paga a conta. Não deixe isso acontecer, Deus, que nós sejamos santos em tudo na nossa vida. Que os nossos filhos desejem imitar as nossas vidas. Livra-nos de viver na mentira, Deus. Livra-nos de sermos carrascos, para que os nossos filhos não digam assim: Deus, meu pai é carrasco. Livra-nos de sermos mentirosos, para que os nossos filhos não digam assim: Deus, meu pai mente. Livra-nos de sermos duros, para que os nossos filhos não digam: Deus, meu pai é duro. Deus do meu pai não tem diferença nenhuma de qualquer ser humano. Mas que os pais dessa igreja sejam pais santos, abençoados. Os filhos desses irmãos aqui sejam melhores do que eles. Os nossos filhos sejam melhores do que eles. E eu lhe ordeno, Satanás, em nome de Jesus. Você que tem oprimido as famílias. Você que hoje trouxe lembrança do Pai.
você seja expulso em nome de Jesus. Toda maldição de família, toda maldição de família, todo pensamento que você carregou aqui, de que o meu casamento vai acabar mesmo, sempre foi assim na minha família, seja quebrada agora em nome de Jesus. A sua família é bênção. A sua família é bênção. Se você está aqui na igreja hoje com alguém da sua família, dê a mão para ela e comece a dizer: a sua família é bênção. Se você não está com ninguém da família, mas está com a família da fé, comece a abençoar a família da fé. Comece a dizer: a sua família é bênção. Diga aí, gente, abra sua boca: a sua família é bênção. É bênção de Deus. O diabo não pode tocar na sua casa, na sua família, porque através da sua vida Deus está escrevendo uma nova história. Na sua casa Deus está escrevendo uma nova história dos seus filhos. Pais, homens, amoleça vossos corações. Aviva os homens dessa igreja, Senhor, para que os filhos não vejam pais que trocam culto por qualquer outra coisa, mas que os pais produzam nos filhos paixões por Jesus. Que os pais produzam no filho, na filha, amor por Jesus, amor por sua igreja. Abençoa o seu povo, Senhor. Derrama graça.